Boa noite a todos. É um privilégio imenso que a gente acabou de fazer, de estar celebrando, estar apresentando a Suzana. O Guilherme já nos lembrou alguns dias atrás a quantidade de crianças que têm sido apresentadas, têm vindo para a nossa igreja. E assim, eu tenho ficado impressionado que a impressão que dá é que quase um culto é normal, o outro é uma apresentação. Tem sido realmente muito comum. Eu não tenho certeza, mas é bem possível que o pastor Roberto esteja preparando um curso já de tanta prática que ele tem tido em apresentar crianças. Daqui a pouco está ele caminhando de igreja em igreja, tentando ajudar as pessoas a apresentar crianças. Eu estava pensando a respeito disso lá no CAI. Se precisar fazer uma coisa, eu não tenho a experiência. O senhor com certeza tem de sobra, depois de um pouquinho mais que 3 anos. Isso é uma lembrança, um privilégio que nós temos de olhar para o Senhor e saber o que Ele tem feito. Quem tem dado essas crianças é o Senhor, e em momentos assim a gente lembra que elas pertencem ao nosso Deus. E que bênção a gente lembrar disso. A respeito dessa questão, e eu aproveitando essa oportunidade, eu queria abordar um tema importante. O texto específico que eu vou estar trabalhando é Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, mas ele vai servir para a gente olhar para a experiência de Israel e nos encorajar a saber como a gente pode anunciar a palavra de Deus. Eles imediatamente deveriam fazer isso com seus filhos, que era a maior responsabilidade que eles tinham, mas serve para as pessoas que são próximas de nós e oportunidades que nós temos de anunciar essa palavra. E hoje a gente vai se comprometeu, na verdade, principalmente Kelvin e Amanda se comprometeram a anunciar essa mesma palavra para a Suzana. Já tem um compromisso com o Josué, e lembrem, igreja Bereia, esse papel não é apenas deles, é nosso também. Nós trouxemos a Suzana aqui, trouxemos o Samuel, a Thalita, o Josué, e agora a Suzana, além do Timóteo e da Isa, diante da igreja, para você saber que também é um compromisso seu. Que à medida que eles crescem, a oportunidade que você tem de anunciar a palavra de Deus a eles também é nossa. Também é nossa. Ali, o discurso de Deuteronômio é para o povo saber que eles tinham esse compromisso. Cada um respectivamente com seus filhos, mas o povo deveria exercer essa prática. Então, na medida que nós vamos levar algumas crianças lá para a salinha, para falar e pregar da palavra de Deus, você deve se alegrar de ver isso acontecendo e deve se comprometer de se envolver com isso, no mínimo orando, encorajando aquelas. Normalmente muitas mulheres têm feito isso hoje, e nós devemos estar intercedendo para que isso aconteça da melhor forma. Claro, aqui na igreja é um pequeno papel diante do que cada criança vai ouvir na sua casa, mas é uma bênção que nós temos de fazer isso como igreja. Para vocês verem como a palavra de Deus leva isso a sério, antes de ir para Deuteronômio, eu quero que vocês escutem. Eu vou ler o Salmo 78, versículos 1 a 8. Se quiser pode acompanhar, mas eu vou estar lendo. Se quiser apenas ouvir e lembrar. Guilherme, tu pode projetar isso? Guilherme vai botar na tela, se quiserem acompanhar. Vai ser na NVI que eu vou estar lendo. Diz o seguinte: olha só que palavras diretas ditas aqui pelo salmista. 1 a 8 diz o seguinte: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Olha o que devemos fazer com o que a gente tem ouvido. Não os escondemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei,
e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Olhem quantas gerações tem aqui. Com a ideia disso nunca cessar, de ser uma continuidade do povo, das pessoas, entender do papel de continuar proclamando essa palavra, principalmente em sua casa, mas entender da importância de anunciar a palavra de Deus. Então, versículo 7. Eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Olha, essas palavras são um encorajamento para mim, para você, e diante da nossa situação, e na verdade da minha especificamente. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O que estamos vendo aqui, agora, é o retrato da minha vida. Antes do Senhor me resgatar, era exatamente assim que eu era. O que eu não quero é que as nossas próximas gerações, as pessoas que vão estar diante de nós, elas sejam dessa forma. Kelvin e Amanda, vocês devem se alegrar com a ideia de que, se vocês anunciarem a palavra, se nós como igreja cumprirmos o nosso papel para com as oportunidades que nós temos, para a família que tem a oportunidade de anunciar a palavra para essas crianças, que ainda choram muito, ouvem pouco, mas desde cedo podem ouvir e gravar em seu coração. Saber que pode chegar um momento em que elas não sejam como seus antepassados. Talvez isso retrate a sua vida, como pessoas desleais e rebeldes, obstinados e gente de espírito infiel. Como é bom saber disso, porque eu era assim. Talvez, se eu for fiel e for da vontade do Senhor, Samuel não precisa passar por essa e ser marcado por isso. Talvez, se eu pregar, se nós como igreja formos obedientes, a Thalita escute a palavra, não seja rebelde, obstinada, de espírito infiel. Talvez, e eu estou me retratando nisso, mas isso serve para cada um, e principalmente hoje, para a Suzana. Cumpra fielmente esse pedido do salmista, e permita que o Senhor faça a obra dele. Mas, sem dúvida, apesar de que o Senhor faz a obra, nós temos um grande papel e responsabilidade. Por isso que nós podemos chegar a Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, e saber como fazer isso. Se nós devemos anunciar os feitos do Senhor, o autor aqui de Deuteronômio, Moisés, ele vai estar nos ajudando a saber como fazer isso da melhor forma. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Vocês querem saber como podem ensinar a Suzana, encorajar e mostrar o caminho que ela deve seguir? Pais, tios, avós, igreja, olhe para isso e siga essas palavras. Vamos orar pedindo a ajuda de Deus para que isso seja feito aqui. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida, porque o Senhor nos resgatou e mostrou o teu caminho, a tua graça e a tua redenção.
Olha, o que mais nós desejamos é ver isso acontecendo em outras pessoas, especificamente a Suzana, mas nas pessoas próximas de nós também. Que possamos anunciar a Tua palavra e que a Tua obra seja feita, Deus, naqueles que a escutam, naqueles que a recebem. Por isso que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. É necessário que isso seja feito ainda hoje? É necessário que as pessoas da nossa sociedade, da nossa família, escutem a palavra de Deus, ou só por estarem num meio saudável, num meio que é anunciado essa palavra, que eles têm acesso a isso, talvez eles podem até mesmo ler por si próprios. Por que nós precisamos anunciar isso? Olha, em contrapartida daquilo que nós esperamos que fosse a nossa sociedade, muitos têm ido contra os princípios descritos aqui. O que você vai encontrar fora, às vezes dentro dessas portas, mas de maneira muito comum fora daqui, o pouco caso com a palavra de Deus, com aquilo que Ele fala, os princípios que Ele traz, as diretrizes que Ele nos dá. E isso vai ser comum. À medida que nós encontramos pessoas fora daqui, a gente encontra também desrespeito com o Senhor. Pouco caso em relação à nossa crença de existir um Deus. E isso os leva e vai levar nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, à desesperança, ao desânimo e falta de direção em relação ao nosso Deus. Por si só eles não vão encontrar. É necessário que nós possamos cumprir o nosso papel. Isso muitas vezes vai acontecer com os nossos vizinhos. Se você não tomar coragem e ir anunciar essa palavra, você apenas de estar próximo dele, ele não vai ouvir a mensagem. Ele não vai encontrar a esperança, a redenção. E ele precisa disso. Talvez a colega de trabalho, por estarem próximos de você acha que naturalmente eles sabem o que você acredita, sabem onde está a sua esperança. E infelizmente isso não vai resolver o problema deles. É necessário anunciar a salvação do Senhor. É necessário que eles entendam, primeiro, que eles não têm essa esperança, que as aflições deles são justamente porque eles estão longe de Deus, e que cada um de nós está indo para o inferno sem esse Deus, mas que há um caminho, que por meio da palavra e do que Jesus Cristo fez, nós temos essa esperança. Se isso serve para nossos vizinhos, colegas de trabalho, para familiares próximos de nós, serve principalmente para os seus filhos. Por mais que eles cresçam numa casa que acredita no Senhor, é necessário que nós anunciemos isso, e ainda mais relevante hoje. Um comentarista ele foi muito adequado na maneira que ele tratou isso, da seguinte forma: mesmo que o cenário tenha sido assentado há mais de 3.000 anos, Deuteronômio ainda é um livro de considerável relevância contemporânea. Como hoje, o mundo ao redor experimentava um tempo de mudanças, de tensões políticas e de conflitos militares. É por isso que Israel estava passando. Eles saíram do Egito e estavam próximos a ir para a Terra Prometida. Era um tempo de transição. E eles precisavam saber o que fazer, como agir e o que falar. O autor ajuda? Diz o que deveria ser feito. E esse é o nosso próprio retrato. Eles estão experimentando um tempo de mudança, tensões políticas, de conflitos militares. Não é isso que a gente vive hoje? Não é isso que a gente encontra próximo de nós, nem tão longe assim? É por isso que nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor.
E o autor continua: o livro oferece um paradigma para o reino de Deus no mundo moderno. É tempo de renovação, de compromisso dentro da nova aliança, de voltar-se para o futuro com vistas à posse da promessa de Deus. Isso e essa parte que ele comenta aqui, especificamente, ele está retratando não esse texto, mas o livro de Deuteronômio. Kelvin e Amanda, é para vocês. Esse livro nos fornece esse paradigma do reino de Deus e do mundo moderno. Como educar filhos em meio a um momento de transição, de tensões políticas, de conflitos, que talvez eles ficariam perdidos, mas vocês sabem como anunciar, como ensiná-los. E os passos para que isso aconteça são descritos nesses versículos vistos por nós agora há pouco. Começando lá no início, Deuteronômio 6:6 diz: que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. É impossível, vocês são incapazes de anunciar a salvação, de falar do que Deus faz, do que Ele pode fazer, de quem Ele é, se você não o conhece. Se essa verdade não está no seu coração. Então, como igreja, nós devemos, sim, querer anunciar a salvação do Senhor, mas para isso nós precisamos antes recorrer, buscar e conhecer a palavra dEle. Nós devemos experimentar pessoalmente esse relacionamento antes de abrir para que outros, e anunciar que outros podem tê-lo. Como nós podemos falar sobre a esperança se nós constantemente estamos desanimados e se não conhecemos o que essa palavra fala sobre a esperança? Olha, é muito superficial nós falarmos, é importante você se apegar a Deus, se você não falar e não puder dizer como se apegar, o que essa palavra diz sobre se apegar ao Senhor, ou em que aspectos dele nós podemos fazer isso. Por isso que nós devemos não só sermos superficiais em nosso relacionamento com Ele, mas se aprofundar nesse ensinamento, para que todas essas palavras estejam, para que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ele estava falando especificamente sobre os ensinamentos que ele estava trazendo. Se olharem para o início do capítulo, vocês vão ver que logo nessa sessão ele traz um dos mandamentos, o mandamento mais importante, sobre amar o Senhor. Mas com certeza, isso é um passo, um meio, para que eu e você possamos continuar a anunciar essa verdade. Versículo 6:1, capítulo 6:1 diz: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que todos vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Ele está, durante essa transição, ajudando eles a saber o que fazer. Se vocês sentem, principalmente, Kelvin e Amanda, que estão numa transição, estão tentando saber o que fazer, primeiramente, busque nos decretos do Senhor. Busque nos ensinamentos dele. Porque mais do que o que nós achamos, do que nós pensamos, isso aqui é bem mais importante. E especialmente Kelvin e Amanda, a gente tem um relacionamento familiar. Então a gente conversa muito sobre o que a gente acha do que deveria ser. Como a gente acha que deveria educar Samuel, Thalita, Davi, Josué e Susana. Mas especialmente a gente deveria sempre buscar mais. E eu acredito até que a gente fala pouco sobre isso, do que especificamente a palavra de Deus fala para nós. E o autor aqui nos encoraja para que nós possamos buscar isso, conhecer mais essa verdade, que todas as palavras que ele estava ordenando que estejam no seu coração.
Esse é um primeiro passo, uma primeira medida que nós devemos ter. Moisés nos mostra primeiramente aqui que nós devemos estar sendo íntimos da palavra de Deus. Essa é a primeira forma de ser capazes de anunciar a palavra a outros. Isso se encaixa nessa situação. Se encaixa quando eu e você queremos pregar o evangelho, pregar a esperança, pregar o amor de Deus, mas conhecemos pouco da palavra que fala desse amor. Deveríamos nos apegar e recorrer a isso, principalmente como pais. Uma segunda questão que Moisés nos mostra, e o texto diz, é que a gente deve ser persistente no ensino. Versículo 7, a primeira parte, diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. É interessante como ele descreve. O que deve ser feito é muito claro e óbvio. Deve ser ensinado aos filhos. Mas não apenas, não de qualquer forma. Agora, aquele conhecimento que você antes adquiriu, que você se aprofundou, agora, se nós corremos para os decretos do Senhor, conhecemos as ordenanças dele, entendemos os princípios que nós temos como pais, do nosso relacionamento com o Senhor. Agora deve ser colocado em prática de uma forma muito interessante, com persistência. Isso não deve ser feito uma vez, duas vezes, deve ser feito constantemente e com essa intenção e força para a mente deles, para o coração deles. Lembrem do que o Salmo 78:8 disse: não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Vocês experimentaram isso? Nós experimentamos isso quando Ele nos salvou e nos resgatou. Agora nós somos capazes de anunciar sim aquilo que Ele fez por nós. Sem dúvida, a história de Israel foi uma história de redenção e de graça. E agora eles têm a oportunidade do que eles estão nesse momento de transição, de não esquecer o que o Senhor fez por eles, que até mesmo nós celebramos a Páscoa e eu mencionei isso, de como o Senhor resgatou aquele povo. E eles não deveriam esquecer essa bondade do Senhor, a graça que Ele fez. E você não deve esquecer, da mesma forma que o Senhor te resgatou, te livrou da escravidão, como Israel, e você anunciar isso aos seus filhos. Novamente, um perigo de acharmos que apenas porque nossos filhos crescem em nossas casas, nós não precisamos lembrá-los que nós éramos pecadores, que estamos longe de Deus e por causa da graça de Deus nós somos salvos hoje. Essas obras, a obra do Senhor, a graça que Ele tem, deve ser ensinada com grande persistência, de forma constante e de forma intencional. A maneira que o autor fala dá até a impressão de você ser repetitivo, disso acontecer constantemente por causa do que a gente vê logo a seguir. E pensem que o que nós, talvez com muitos de vocês eu já falei isso. Os meus filhos, eu vejo que eles são mais espertos, eles lembram mais do que a gente às vezes imagina. Eles entendem mais do que a gente espera muitas vezes. A gente gostaria muitas vezes que eles não entendessem e eles entendem. Então por que a gente não se aproveita disso? E ensina com grande persistência, como o autor está nos pedindo, a verdade a eles. Olha, talvez para nós que somos crentes, estou mencionando no nosso dia a dia, esse ensino com persistência possa dar uma marca de sermos chatos, repetitivos e inconvenientes. E talvez é um preço que nós vamos ter que pagar.
para sermos obedientes e fiéis. Talvez as pessoas ao nosso redor não queiram ouvir. Mas o que está sendo pedido aqui, especificamente no lar, mas deve ser uma marca nossa, essa persistência de continuar fazendo, continuar anunciando, continuar pregando da graça de Deus, os maravilhosos feitos que Ele fez às pessoas ao nosso redor. Esse deve ser um compromisso meu e seu. E um privilégio que temos na verdade. Terceiro princípio, uma terceira forma que estamos vendo aqui, que nós devemos anunciar, nós sendo constantes no ensino. O próprio versículo 7, ele continua dizendo: converse sobre elas, que ele estava mencionando antes. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É assim que o autor quer que a gente faça. Notem a forma constante que está acontecendo aqui. Ele quer que a gente anuncie essas obras de Deus. Que todas essas palavras que Ele tem ordenado, que os grandes feitos de Deus, que o que Ele tem demonstrado de graça com o seu povo Israel, deveria ser feito isso de forma persistente e agora, além disso, constante. Olha, vocês vão ter muitas oportunidades. Nós temos muitas oportunidades. Enquanto a gente está em casa, devemos estar anunciando aquilo que o Senhor tem feito e a bondade dEle. Quando estivermos andando, por qual caminho que seja, temos o papel de também anunciar aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo. Quando se deitar e quando se levantar. Mesmo em momentos de descanso, de talvez dificuldade de fazermos isso. É o nosso papel, anunciar as obras dEle. Primeiro, busque esse relacionamento íntimo que eu mencionei lá no início. E você será capaz de fazer isso. Sabe um aspecto que eu encontro aqui também? É no decorrer da sua vida você deve anunciar essa mensagem. Não deve ser só um momento formal para que isso aconteça. Não deve necessitar de um momento de você, ok, agora vamos parar o que nós fazemos, sentar e eu vou falar do que Deus tem feito por nós. É durante o nosso dia a dia. É durante os momentos de lazer. É quando o Kevin tiver a oportunidade de sair com o Josué para fazer alguma coisa e falar e aproveitar essas oportunidades de anunciar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é e o que Deus pode ser para o Josué. No momento que a Amanda estiver junto com a Suzana, passando tempo com ela, vocês devem fazer isso para receber os resultados que vocês tanto almejam. Que essas crianças conheçam o Senhor. Quantos de nós estamos nessas circunstâncias aqui, quando estamos pela casa, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, temos perdido a oportunidade de anunciar o que o Senhor faz, de pregar a respeito de um Deus que, é gracioso. Ele demonstrou sua bondade por você. E nós não aproveitamos a oportunidade de fazer isso. Um outro erro que temos nessa verdade aqui é que esperamos ou falamos, ou consideramos que na igreja eles vão ouvir. Aos domingos eles vão ter a aulinha deles. Ou nós vamos anunciar, ou até mesmo, você tem algum convidado, alguém que saiba que precisa ouvir da palavra, falar, vamos para a igreja, lá você vai poder ouvir da palavra. Lá você vai ouvir sobre... Vocês confiam demais, ou nós podemos confiar demais, naquele que está diante desse púlpito aqui. Talvez seja eu, Roberto, ou antes o Mateus, ou qualquer outro. E esquecemos que quem pode dar a esperança para essas duas crianças, ou para as pessoas ao seu redor, não sou eu. Isso aqui é bem mais poderoso do que qualquer pregador que pode anunciar. Se você conhecer, como eu falei lá no início, e anunciar o que está escrito aqui, o Deus que está aqui, nas circunstâncias descritas por Moisés,
quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, deitado ou levantado, as suas circunstâncias não vão importar, porque o que vai importar é a mensagem que nós temos. É a mensagem que está aqui diante de nós. É a esperança que essa palavra dá, que nenhum outro homem pode fazer. É isso que eu e você deveríamos buscar fazer com essa constância e desta forma. E ainda, para encerrar aqui, o Moisés continua, no versículo 8. Amarrem-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas, na sua casa e em seus portões. Muitos de vocês conhecem o professor, o escritor, pastor Davi Merck. Ele nos ajuda de maneira muito visual a conseguir colocar em prática o que está escrito aqui. Sabe que nossa memória pode falhar muitas vezes. Pode passar o tempo e nós não constantemente lembrarmos daquilo que Deus faz por nós. E esse homem, Davi Merck, nos encoraja a ter um memorial constante. De alguma forma que seja através de... Ele tem um quadro onde ele pega pequenas coisas que marcam um evento específico ou que lembram aquele evento e coloca lá. Tem um quadro com vários nichos, bem pequenos mesmo, que ele guarda, para que ele e a família dele lembrem do que Deus fez por eles. Isso é uma forma, talvez tenha outras, mas deve ser buscado por nós, de cumprir o que está escrito aqui. Primeiro, porque nós precisamos lembrar e nunca esquecer do Deus que temos, daquilo que Ele fez por nós, e às vezes esquecemos. Porque nós temos não só uma memória curta, mas um coração descontente muitas vezes. E gostamos de lembrar dos momentos difíceis e apagamos completamente. Tanta graça, tanta bondade que Deus tem feito por nós. Então o meio para resolver esse problema é: amarrem como sinais nos braços as palavras do Senhor, os feitos dele, as lembranças daquilo que ele fez, nos braços, e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas e na sua casa e em seus portões. Olha, escreva e coloque em momentos, de alguma forma, que se você estiver se movimentando, você conseguirá ver aquilo que Deus fez. Se você sair de casa, vai estar lá escrito e vai te lembrar daquilo que o Senhor fez. Se você está chegando em casa, o batente da sua porta vai te lembrar quem é o seu Deus e aquilo que Ele faz e o quanto amor Ele demonstrou por você. E com certeza é uma ótima forma de educarmos aqueles que não conhecem essas verdades, ou ensinarmos, ou quando nós podemos anunciar aquilo que o Senhor já fez, porque você levará um convidado para sua casa e estará escrito ali. Você terá um quadro na sua casa com lembranças preciosas daquilo que o Senhor fez, e você pode falar: esse evento aqui, esse momento, foi por causa da graça de Deus. À medida que Susana cresce, ela pode ver a bondade do Senhor, e vocês não esquecerão por causa desse princípio. De alguma forma, deve ser cada um de nós fazermos e colocarmos isso em prática, porque nós deixamos de lado. É um exemplo um pouco difícil, mas eu estou tentando pensar de uma forma melhor para falar isso. Mas na oportunidade que eu tive para conversar a respeito da infância do Kelvin com os pais dele, foi bem interessante, porque foram muitas memórias, sempre difíceis. O Kelvin, eu acho que não era uma criança muito fácil, mas com certeza teve coisas ótimas, apesar do Kelvin. Mas
Nós tendemos a lembrar e gostamos de lembrar dos momentos difíceis, problemas que aconteceram. Eu lembro muitas coisas difíceis que passamos. Mas as coisas boas a gente esquece muito fácil. Por isso que é um bom encorajamento que nós temos aqui. De marcar coisas da nossa vida, da nossa história, para não esquecer o quanto nosso Deus é bom, o quanto que Ele fez. E que Ele nunca nos deixou. Nós podemos ser obstinados, desobedientes, rebeldes. Ele não. E é uma forma de que nós podemos fazer isso. Talvez nós como igreja podemos ter memoriais, temos algumas fotos ali. Por que não ter fotos de tantos momentos bons que nós passamos juntos? Que seja de conferências missionárias, que com certeza está na sua memória de algum momento que você passou. De lembrar dos bons feitos, da maravilhosa graça de Deus. Para que passe as gerações. Temos geração nova de membros. Tem vários que são uma bênção, alguns são um problema, meu cunhado. Mas que essas novas gerações vão poder olhar para aqueles memoriais e saber. Deus tem estado presente durante toda a nossa história como igreja. Na sua vida você pode colocar isso em prática. Viver essa verdade e como pais principalmente. Para que seus filhos não esqueçam dos maravilhosos feitos de Deus. E apesar das brincadeiras, vocês são preciosos, Kelvin e Amanda. E nós como igreja devemos nos comprometer com essa família, porque também é nosso papel anunciar os maravilhosos feitos de Deus para eles, para os filhos deles. Que nós possamos tomar isso como um compromisso sério, de fidelidade ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E que à medida do nossa trajetória, em todos os momentos que nós passamos, nós possamos fazer e agir dessa forma. Por isso que eu quero encorajar vocês como igreja, vocês como pais, a fazer e agir dessa forma. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua maravilhosa graça, teu incrível amor. Eu sei que você já tem sido tão bondoso com Kelvin e Amanda. Continue demonstrando sua bondade e que essa bondade fique tão gravada no coração deles que eles possam anunciar aos filhos deles e chegar daqui a muitos anos, os netos deles possam continuar escutando as maravilhosas obras daquilo que o Senhor fez. Por isso que eu peço, ó Deus, que nos ajude como igreja a colocar em prática essa verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.